nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nesse seminário, um seminário de batismo no Espírito Santo, como nós chamamos, um seminário sobre o Espírito Santo. Nós já falamos várias coisas, refletimos várias coisas sobre o Espírito Santo. E você que está nos acompanhando tem percebido a evolução desse temário. Começamos lá na Trindade, na pessoa e missão do Espírito Santo, na promessa do Espírito Santo, no cumprimento da promessa do Espírito Santo. E estamos acompanhando, estamos evoluindo, crescendo cada dia mais nessa graça, nessa promessa, nessa experiência de Pentecostes, experiência carismática. Nesse seminário, um seminário da TV, um seminário que o Padre Eduardo pensou em realizar para comunicar, como ele fez no começo da renovação, comunicar a todos aqueles que desejam essa graça que ele descobriu 50 anos atrás e trouxe para o Brasil. Essa graça que se esparramou por esse Brasil em grupos de oração, em comunidades e que ainda produz muitos frutos até hoje e vai produzir muito mais. O Padre Eduardo desejou e quis realmente fazer esse seminário para você, para que você possa ter acesso a essa promessa, a promessa do batismo no Espírito Santo, que muda a nossa vida. Como o Papa está pedindo a nós da renovação carismática e todas as expressões de renovação carismática que comuniquemos o batismo no Espírito Santo a toda a igreja, como uma graça para a igreja atual, uma igreja em saída, uma igreja missionária, uma igreja que precisa atingir os povos que são sedentos da salvação de Jesus Cristo. Falando nisso, é importante que a gente perceba hoje qual que é o caminho para esse batismo no Espírito Santo. Existe um batizador, existe aquele que dá o Espírito Santo, existe aquele que batiza no Espírito Santo. Nós simplesmente rezamos para que aconteça a promessa, mas quem dá o Espírito Santo é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo glorificado se torna a fonte do Espírito para todos aqueles que dele se aproximam. Jesus Cristo é o batizador. Jesus Cristo é aquele que, da parte do Pai, dá o Espírito Santo a todos aqueles que pedirem, a todos aqueles que desejarem. No seminário de hoje, no ensino de hoje, nós vamos refletir exatamente sobre essa verdade. É Jesus quem batiza no Espírito Santo. É Jesus que derrama o Espírito Santo. Glorificado, ele dá o Espírito Santo em abundância para todos aqueles que têm o seu coração aberto e desejoso de receber essa bênção. Acompanhe esse ensino e deseje, como nós devemos desejar, que o Senhor nos batize no seu Santo Espírito. Olá, eu sou André Luiz Botelho de Andrade, casado, pai de 4 filhos, membro e fundador da comunidade católica Pantocrator. Hoje nós vamos falar com o tema Jesus quem batiza no Espírito Santo. O que nós vamos falar hoje é sobre esta realidade na qual nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo nos é dado, mas nos é dado por meio de quem? É por meio de Jesus Cristo. E essa é a temática dessa pregação, né? Nós que já vimos que o Espírito Santo é o grande sonho de Deus. Deus sonhou o Espírito Santo. E por que Deus sonhou o Espírito Santo? Eu vou retomar um pouco algumas ideias de aulas passadas, né? E aqui fechando nesta concepção, né? Para entendermos como que o Espírito Santo nos é dado. Então, eu dizia, o Pai, Deus, sonhou dar a nós o Espírito Santo. E por que sonhou? É interessante que o Catecismo da Igreja Católica diz que a Igreja é a reação de Deus ao caos que o pecado inseriu no mundo. E qual foi este caos? O caos é a discórdia, conforme nós já vimos, é a divisão que nos veio por conta da desobediência de Adão. Ou seja, através daquele gesto no qual Adão quis ser, como Deus, a serpente, propõe a Adão se comer desse fruto, do fruto da árvore,
vós sereis como deuses. É interessante, então, que Adão, ele, não aceitando a sua condição de criatura, ele quer ser senhor de si mesmo, como que criador de si mesmo, dono da sua própria vida, da sua própria realidade, conhecedor do bem e do mal. Nesse sentido, quer dizer, aquele que define o que é bem e o que é mal, ou seja, a moralidade dos atos, e apartando-se da sua condição de dependência e de obediência de Deus. Ou seja, de uma certa maneira, o que Adão fez? Ele rejeitou a submissão a Deus, mas a amizade de Deus. E com isso, Adão, ele rejeita, e Eva, rejeita esta ação de Deus na vida deles. Eles querem ter uma vida independente. O que é impossível, tanto na ordem natural, porque nada existe por si mesmo, tudo que existe, existe em Deus. Deus é o Criador e é aquele que dá subsistência a todas as coisas que existem nele, né? Todas as coisas que existem nele. Portanto, não é possível existir sem Deus. Deus sempre está comunicando a sua existência, porque Ele é o único que existe por si mesmo. Ele é o que é, Ele é aquele que existe, né? Ele é a verdade, e Ele comunica a essa existência a todos os seres. Portanto, na ordem natural, todos os seres precisam de Deus para existir. Ele que é o Criador. Então, de uma certa maneira, Adão também rejeita isso, né? Mas é impossível que isso, de fato, seja aplicado, porque aquilo que nós vimos, se Deus deixar de comunicar a existência a um ser, esse ser é aniquilado. Não é que ele morre, né? Ele é aniquilado, né? Então, deixa de existir. Mas também essa atitude de Adão significa um rompimento com a dependência de Deus, não só na ordem natural, mas na ordem sobrenatural. Ou seja, justamente que Adão não queria mais ser conduzido pela vontade de Deus, não queria mais a amizade de Deus. E de fato, então, isto sim acontece, né? Essa atitude de Adão, sobretudo, diz respeito, sobretudo, à ordem sobrenatural, porque Adão não quer mais a amizade com Deus, depender de Deus. Então, ele está rejeitando esta ação de Deus, a ação do Espírito de Deus na sua vida. E, de fato, isso acontece, né? A simbologia do livro do Gênesis, onde Adão e Eva são expulsos do paraíso por parte de Deus, significa exatamente esse rompimento que quem fez não foi Deus, foi Adão, né? E a consequência foi justamente a perda da amizade, né? Expulsar do paraíso significa a perda da amizade. E a perda da amizade significa aquele que nos faz amigos de Deus. A perda daquele que nos faz amigos de Deus, que é exatamente o Espírito Santo. É pelo Espírito que nós somos amigos de Deus. A amizade com Deus nos é dada na graça dele. E exatamente Deus, então, ele vai organizar um plano salvífico para a humanidade, retirando Abraão lá da sua terra, constituindo um povo que vai preparar a vinda do Messias. E é interessante que, durante este percurso, né, o sonho de Deus é manifestado em alguns textos bíblicos como o grande desejo de Deus para o seu povo, como nós vemos naquele texto, por exemplo, de Isaías 36, 25 e 29, que vou ler. Eu vos retirarei do meio das nações e vos reunirei de todos os lugares e vos conduzirei ao vosso solo. Derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Eu vos darei um coração novo e em vós meterei um espírito novo.
Tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ou seja, manifestando um coração capaz de se relacionar, um coração da amizade. Dentro de vós meterei meu espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis e sigais e observeis os meus preceitos. Olha que bonito aqui. Então, o inverso da expulsão do paraíso. Habitareis a terra de que fiz presente os vossos pais. Sereis o meu povo e serei o vosso Deus. Quer dizer, o inverso do gesto daquilo que foi a expulsão do paraíso é exatamente esse sonho de Deus. Haverá um tempo que eu vos trarei de volta para a minha amizade, para a minha terra, para o meu coração. Colocarei em vós um coração capaz na amizade comigo e um espírito que vai os conduzir para esta amizade na observância da minha vontade. E é interessante, então, eu citei esse texto para dizer que durante o Antigo Testamento, toda a Antiga Aliança, que prepara a vinda do Messias, os textos vão manifestando esse grande sonho de Deus, né? De derramar o Espírito Santo que iria resgatar esta amizade entre Deus e o homem, né? Ou até melhor dizendo, a amizade entre o homem e Deus. E de fato, então, Jesus Cristo é aquele que vai consumar esta obra, esse sonho, essa promessa de Deus. Porque é exatamente através dele que nós vamos receber o Espírito Santo de Deus. Por que através dele? Porque quem é Jesus Cristo? Nós vimos nas primeiras aulas sobre a Trindade, ele é o Filho de Deus, o Verbo eterno do Pai, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se encarnou no ventre da Virgem Maria e habitou, né, no meio de nós. Portanto, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E, como verdadeiro homem, ele foi em tudo obediente ao Pai. Né? Ele vai dizer, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Ele vai ser o novo Adão, ele vai fazer o inverso daquilo que Adão fez. Porque se Adão rompeu com a vontade de Deus, né, quis ter uma existência independente de Deus, ao contrário, Jesus vai dizer, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Ele quis em tudo depender do Pai. Verdadeiro homem, em tudo obedeceu ao Pai. E é por isso que nós vamos ver, Romanos 5:19, vai dizer assim, 18, Romanos 5:18, por conseguinte, assim como pela falta de um só resultou a condenação de todos os homens, do mesmo modo, da obra da justiça de um só, que é Jesus, resultou para todos a justificação que traz a vida. De modo que, como que pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores, esse um só homem é Adão, assim pela obediência de um só, que é Jesus Cristo, todos se tornarão justos. Ou seja, é interessante esse texto porque vai dizer que desta obediência do Filho resulta a justificação que traz a vida. E esta vida é o Espírito Santo. Né? Então, ele, que em tudo obedeceu, foi o inverso do Adão, sendo também verdadeiro Deus, tendo a dignidade de resgatar a discórdia que havia existido entre o homem e Deus, porque é interessante isso, né? Que por mais que um homem fosse obediente antes, seria incapaz de resgatar esta amizade, porque não tinha a dignidade de Deus, a potência de Deus, para resgatar uma inimizade criada com o próprio Deus. Nenhum homem era digno, né, desta ação. Né? E por isso ele, no seu sacrifício da cruz,
o verdadeiro e único sacrifício, que é atualizado na Eucaristia, na Santa Missa, resgata esta amizade. E sendo Deus, ele vence o fruto, o grande mal do pecado, que é a morte. Então, essa é a grande solução de Deus, como diz os padres da igreja, isso é maravilhoso. Sendo o verdadeiro homem, é quem devia reparar. Sendo o verdadeiro Deus, é quem podia reparar. Então, unindo, sendo o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, essa reparação é feita. E nesta reparação, o que acontece? É resgatado a amizade entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. E esta amizade é exatamente o Espírito Santo de Deus. Portanto, Jesus Cristo é aquele que nos dá o Espírito Santo de Deus. É aquele que veio nos dar, ele é o sumo pontífice, assim chamado. Por que o sumo pontífice? Aquele que resgata a ponte entre o homem e Deus que foi rompida pelo pecado, né? Agora, essa ponte é resgatada e nós podemos pedir o Espírito Santo. E é lindo isso, né? É lindo quando em cada Santa Missa o padre diz, né? Corações ao alto, e nós respondemos, o nosso coração está em Deus. Né? Cada Santa Missa é o acontecimento, é a atualização desse mistério da unidade entre a humanidade e Deus em Cristo Jesus. Né? O céu se faz presente na terra em cada Santa Missa. Diz São Jerônimo, se eu não me engano, desculpa, foi São Policarpo, um padre da igreja, agora me recorda, me falha a memória, que quando em cada Santa Missa, na doxologia por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, agora e para sempre, o céu se une à terra de maneira tão extraordinária que os infernos todos tremem. Porque a Eucaristia atualiza esse mistério, né, do sacrifício de Cristo na cruz, que resgata esta amizade. Um homem novamente é amigo de Deus, e tão amigo, mas aí entra outra coisa, né? Que Deus mesmo, em Cristo Jesus, habita, vem a nós e nós nos alimentamos da carne, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Tal é a amizade, até a esponsalidade entre o homem, a igreja, Cristo e então Deus. Né? Então, Jesus Cristo, então, é quem nos dá o Espírito Santo. E tanto é, conforme uma passagem que eu já disse em outras palestras aqui dadas dentro dessa sequência, quando Jesus, no final da sua presença no meio de nós, antes da sua paixão, vai dizer aos apóstolos no final do Evangelho de São João: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá a vós. E é exatamente isso, né? Ele vai para junto do Pai novamente, para que o Espírito pudesse vir e realizar a grande obra da salvação. Portanto, é com Pentecostes, é com o Espírito Santo que todo o plano salvífico de Deus é consumado. Portanto, eu quero dizer uma coisa: se nós temos uma fé que não busca o Espírito Santo, a docilidade ao Espírito, é uma fé que não vai à consumação da obra de Deus em nossas vidas. É necessário que nós peçamos essa graça perene do Espírito para que nós possamos perceber a plenitude daquilo que o Pai sonhou para nós em Cristo Jesus, que nos é dado pelo Espírito Santo. De fato, Jesus nos veio dar o Espírito Santo. Esse foi o grande chamado. Engraçado que o início do seu ministério, se nós olharmos no Evangelho de Lucas, o início do seu ministério é todo conduzido pelo Espírito Santo. Ele vai ao deserto, conduzido pelo Espírito Santo. No deserto, ele é conduzido pelo Espírito Santo. Ele volta do deserto para proclamar na sinagoga o início do seu ministério, que ele é aquele que dá que veio trazer a unção de Deus, a libertação dos povos. Quando ele lê na sinagoga, no início do Evangelho de São Lucas,
tudo está conduzido pelo Espírito Santo. Ele mesmo é conduzido pelo Espírito Santo. Ele é amigo do Espírito Santo e ele veio nos dar esta amizade. E é por isso que nós vamos ver em Marcos 1:8, Jesus vai dizer, eu vos batizei com água. Não, desculpa. Aqui é João Batista que diz, eu vos batizei com água, ele, porém, que é Jesus Cristo, vos batizará com o Espírito Santo. Nós vemos ainda Jesus dizer em Lucas 12:49, vim trazer fogo à terra, e quanto já desejaria que estivesse aceso. Olha só, é bonita essa passagem porque manifesta o ardor de Jesus para com este grande mistério, né, de nos dar o Espírito Santo, o fogo de Deus. E é interessante isso porque que nós dependemos em tudo de Jesus Cristo. Em tudo dependemos dele, porque é nele, como diz a doxologia ao final da oração eucarística, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Né? A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, etc. Né? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. É nele, e somente por ele e nele, que recebemos o Espírito Santo de Deus, que é a grande graça, a grande vida, a grande dádiva de Deus. E por isso que nós somos chamados à amizade com Jesus Cristo mesmo. E tudo é fazer em nome de Jesus Cristo e por Jesus Cristo. E aqui eu trago uma passagem muito interessante, que está no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 11, né? Em que a história de alguns judeus, né, que eram 7 filhos de Seva. É interessante essa história, porque eles começam a expulsar demônios, interessante isso, em nome do Jesus de Paulo. Né? E os demônios vão dizer, Jesus eu conheço e Paulo sei quem é, vós porém quem sois? Ou seja, aqui manifesta uma vivência de fé mecanizada, né? Não no conhecimento de Jesus Cristo, a partir do conhecimento de um outro de Jesus Cristo. E aqui esse outro pode ser uma fé simplesmente a partir de uma cultura de família, uma fé simplesmente a partir de uma conveniência, a partir de uma tradição, né? Ou seja, uma fé que é vivida não a partir de uma experiência pessoal de Jesus Cristo. Né? Isto é um grande erro. Por quê? Interessante nessa passagem que vai dizer que os demônios que eles tentavam expulsar, esses 7 filhos de Seva, começaram a maltratar, que deixou feridos, tanto que eles tiveram que fugir. Né? Então o demônio arruaçou eles, né? Maltratou, porque, na verdade, eles não tinham a autoridade de Jesus Cristo. Eles não tinham a experiência, o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Portanto, eu quero dizer aqui que é muito importante que, se nós quisermos o Espírito Santo de Deus, nós temos que buscar a experiência de Jesus Cristo na sua palavra, né? Na Eucaristia, porque é nele e por ele que recebemos o Espírito Santo de Deus. É no seu caminho, é no seu segmento que recebemos o Espírito Santo de Deus. E é até interessante uma observação que particularmente eu faço, né? Que tudo que pedimos, sempre pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. E, sobretudo, pedir o Espírito Santo em nome de Jesus Cristo, né? Porque é exatamente por ele que nós recebemos. É claro que aqui é um falar, né, que expressa o coração e que tem a sua importância, né? Então, sempre quando você for pedir o Espírito Santo, peça em nome dele, porque é por ele, nele e com ele que nós recebemos esse grande presente de Deus. Ele veio nos dar
o grande presente de Deus, o grande sonho, a promessa de Deus, que é o seu Espírito, e de fato Ele o fez em Pentecostes e o faz durante toda a vida da igreja, até a consumação dos tempos, na sua volta, nos dando o Espírito Santo, renovando sempre o nosso Pentecostes. E você está contente, então, de perceber essa graça? Que Jesus Cristo, que nos ama, quer nos dar o seu Espírito? Que é possível nos aproximar dele e receber dele essa bênção? Como ele mesmo disse, no último dia, o mais importante da festa, quem tem sede, vem a mim e beba. E como diz as Escrituras, aquele que crê, dele correrão rios de água viva. É Jesus Cristo que nos dá esse Espírito Santo. É Jesus Cristo que, como fonte de água viva, fonte do Espírito, é ressuscitado e glorificado à direita do Pai, dá o Espírito Santo a todos nós que pedimos. O Espírito Santo que é a alegria de nossa vida cristã. O Espírito Santo que nos faz filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, portadores de uma graça imerecida, é o Espírito Santo. E é Jesus Cristo quem nos batiza no Espírito Santo. E Ele é desejoso de nos batizar no Espírito Santo. De uma certa maneira, foi para isso que ele veio. Nós encontramos no começo dos evangelhos, João Batista dizendo sobre quem pousar o Espírito Santo, é ele quem batiza no Espírito Santo. Nós vimos isso durante o ensino. É Jesus quem batiza no Espírito Santo. E é desejoso, ele deseja, ele quer batizar-nos no Espírito Santo. Quando ele clama na cruz, tenho sede, a sede de Jesus Cristo é essa, dar o seu Espírito. Dar o seu Espírito, dar o Espírito Santo, para que aquele Espírito que habitava nele, em abundância, em plenitude, totalmente, porque ele com o Espírito é um, e o Pai, ele quer que esse Espírito esteja em nós. Ele quer nos batizar, nos mergulhar nesse Espírito, para que a nossa vida adquira um sentido, o sentido da redenção, o sentido do reino. Você viu isso nesse ensino, nessa semana do seminário, desse seminário da TV. Como eu disse no começo, um seminário pensado pelo Padre Eduardo, para que você tivesse acesso a essa bênção, a essa promessa, a esse batismo no Espírito Santo que é para todos. A partir daqui nós vamos começar a refletir sobre as consequências. Não consequências ruins, mas é claro, se o Espírito age em nossa vida, modifica o nosso viver e as consequências virão para o nosso bem e o bem daqueles que nos acompanham, aqueles que estão conosco, na família, na comunidade, em nosso trabalho. Você que está nos acompanhando, nós somos agradecidos por sua presença, sua audiência. E saiba que isso foi feito com muito carinho, pensando exatamente em você experimentar isso. O batismo no Espírito Santo, o batismo que Jesus Cristo, o batizador, nos dá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.